Então, esse vai ser o treinamento do mês de março, referente a esse mês. A gente está uma semana atrasada, era para ter sido semana passada, mas como ia faltar muita gente, a gente jogou para essa. E essa faltou mais do que o da semana passada, mas está ótimo. Então, o tema dessa semana, desse mês, é fé, paz. E o do mês anterior foi a harmonia, né, se eu não me engano. E eles não deixam tão claro o porquê, mas há um motivo de ser harmonia e paz. E isso na verdade, por trás disso tem uma teoria muito importante para nós cristãos, que está dentro do Shalom, que eles chamam, que seria nós como cristãos, nós temos a responsabilidade de trazer harmonia e paz para o mundo, para nossas famílias, para onde quer que a gente esteja, né? Então, por isso que a gente falou primeiro sobre harmonia, e esse mês a gente vai falar sobre paz, que dá para chamar de Shalom, né? Aí pode passar, Lucas. Então, o que é definir Shalom? Normalmente a gente entende Shalom como paz, mas essa não é a tradução mais direta, correta sobre isso, ela é incompleta. Quando a gente fala, na verdade, sobre Shalom, a gente tem que entender, além de paz, entender que é ordem, plenitude e paz, ou florescimento, mas vamos ficar em ordem, plenitude e paz. Então é algo muito mais completo do que apenas a gente pensar em paz. Quando a gente está falando só em paz, a gente sempre vai pensar em ser pacificadores, trazer paz para o ambiente, talvez um lugar bem tranquilo, mas é mais do que isso. É trazer ordem, trazer plenitude e trazer também paz. Pode passar, Lucas. E só para entender por que é importante esse conceito. E, aliás, alguns teólogos, e Bernardo Shaw é um deles, né, que eu gosto bastante, ele fala sobre a importância do Shalom, que, na verdade, é uma das principais coisas que a gente tem que fazer em nossa vida e é uma das principais responsabilidades para nós cristãos, né? E para entender um pouquinho, a gente volta lá desde o começo, lá na criação. Então, quando Deus ele vai criar as coisas elas estão totalmente sem ordem, ela é um nada. E conforme Deus vai criando, ele vai trazendo ordem para a criação. Então, no primeiro dia ele faz uma coisa, no segundo dia ele faz outra coisa, tudo bem ordenado. No terceiro e no quarto dia ele começa a preencher, no quinto começa a preencher, e toda aquela coisa que era algo que inexistia passa a existir, só que com ordem, né? Então Deus trouxe ordem para o caos. Além do mais, a criação, quando ele termina tudo, aliás, no processo e também quando ele termina, era plena, a gente entende que ela era perfeita. Então é a maior definição de plenitude. A gente pode pensar na época da criação, era no começo, quando Deus acabou de criar as coisas, e no decorrer depois, se não tivesse havido pecado, né? Seria uma criação plena. E quando a gente pensa nela, a gente pensa também que havia paz. Era um lugar onde não havia guerras, problemas, desordem. Então era uma boa definição do que Deus estava fazendo, né? Ele estava trazendo Shalom para aquelas coisas que não existiam. Aí pode passar. Pode passar, Lucas. Só que Deus ele decide trazer esse Shalom não sozinho, mas ele cria os homens e coloca esses homens como um representante dele aqui na Terra. De forma que esse homem, e é o nosso papel, a gente passa a ser o representante de Deus e da glória dele aqui na Terra. E com isso, por consequência, a gente também é responsável por trazer o Shalom para essa terra também. Então somos responsáveis por trazer ordem, por trazer paz e por trazer plenitude. Essa é a responsabilidade do homem. E só para dar um exemplo, quando na criação ele fala, um dos primeiros ordenanças de Deus para o homem é falar para ele nomear as criaturas. Então Deus cria primeiro algumas coisas, nomeia elas, e agora cria o homem e fala, agora nomeia essas outras coisas que eu criei aqui. E o homem vai nomeando. E naquela época o entendimento de nomear era mais ou menos o significado de você dominar. Então o homem, ele, não é mais ou menos, na verdade era, quando você nomeava alguma coisa, queria dizer que você tinha um domínio sobre aquilo. Então o homem ele tinha domínio sobre a criação. E
Mas esse domínio era um domínio muito diferente do que a gente entende hoje, né? Como o Isaac disse na pregação. Não é um domínio agressivo, é um domínio sacrificial, né? A gente entende no decorrer da Bíblia isso. E, por último, a forma do domínio que o homem tinha sobre a criação era uma forma dependente de Deus. Ele não estava desconexa de Deus, ele está sempre com Deus. E isso é extremamente importante em todas as aulas que a gente for dar, principalmente sobre essa aula de paz. Essa paz, o que a gente vai trazer, esse shalom, essa paz, essa ordem, essa plenitude, é sempre numa dependência e num relacionamento com Deus. A gente junto com Deus, conectado com Ele, a gente promove isso. E esse é um dos perigos quando a gente vai falar sobre paz na igreja. Se a gente ficar enfocando apenas, você brigou com seu amigo e agora você vai ser um pacificador, onde está Deus na jogada, né? Então é você trazendo paz. A gente não consegue trazer paz se não estivermos conectados primeiro com aquele que é o Senhor do Shalom, né? Então esse é um ponto importante. Aí pode passar um. Então, a nossa função é trazer Shalom para a criação. E essa parte expositiva foi mais para vocês terem uma ideia, né? Agora eu queria pensar um pouco mais na aplicação nas nossas vidas, aplicação para as crianças e trazer os textos que vocês vão lidar durante o mês e tentar extrair mais do que o Pense Laranja está extraindo também. Eu acho que dá para ir além. Eu vou pausar aqui, aí depois eu coloco o resumo do que a gente discutiu no